Nas últimas semanas, Jair Bolsonaro começou a propagar que aumentaria o número de ministros do STF de 11 para 16. É isso que eu vou explicar para você no vídeo, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Sob o argumento de que deveria ser barrado o tal ativismo judicial, Jair Bolsonaro disse que pretende, talvez, de certo, quiçá, aumentar de 11 para 16 o número de ministros do STF. Ricardo Barros, inclusive, chegou a dizer que há uma ditadura do judiciário e que isso é uma medida extremamente necessária. O grande problema da medida é que ao aumentar de 11 para 16 ministros do STF, você simplesmente vai inflar a corte. De alguma maneira você vai barrar o ativismo judicial. Afinal de contas, as decisões da corte ocorrem justamente por contas de gatilhos que existem na Constituição, como, por exemplo, o ADPF, que a Rede de Sustentabilidade usa o tempo todo para forçar a corte a legislar sobre assuntos que não são, de alguma maneira, aprovados na Câmara dos Deputados. E, particularmente, não acho que esse seja o grande motivo, a grande forma para você ir lá e resolver problemas que eventualmente aconteçam com o Judiciário ou com o STF. Primeiro, porque você vai onerar demais, mais 5 ministros, mais 5 pessoas com privilégios, etc, etc. Segundo, porque essa medida já foi tomada lá nos idos da ditadura militar com o Castelo Branco, que nomeou 5 ministros de uma vez só, aumentando o número da corte. Vale dizer que a Venezuela já adotou essa medida também para garantir alguma equiparação e interesse do executivo dentro do STF. O grande problema é que aumentar o número de ministros da corte simplesmente não vai equiparar de alguma maneira a sanha legiferante que a corte tem. Se a gente quer resolver o problema do STF, não é indicando mais ministros na forma atual. Afinal de contas, os ministros simplesmente vão ser enraigados por algum interesse que eles têm. Vale dizer que os próprios ministros que o Bolsonaro indicou votaram a favor da decisão que tornou o Lula elegível nesse exato momento. Então não é a indicação que vai solver o problema da corte. O que solveria o problema da corte, ao meu ver, em primeiro ponto, é justamente mandatos com tempo determinado para ministros do STF. 10 anos, ao meu ver, seria bastante adequado. Afinal de contas, hoje o sujeito fica lá e é praticamente uma aposentadoria, fica até se aposentado por conta da PEC da Bengala. Vai 30, 40 anos como ministro do STF, isso simplesmente é inaceitável. O segundo ponto é que a forma de ingresso não dá para simplesmente ser com o notório saber jurídico. Você sabia disso? Quando você resolve indicar o ministro do STF, ele tem que ter notório saber jurídico. O que é uma pessoa com notório saber jurídico? Indicaram pessoas que nem juristas são. Notório saber jurídico é completamente vago, pode ser qualquer coisa. E vamos concordar, alguém acha que o Dias Toffoli, indicado pela Dilma Rousseff, tem algum saber jurídico? Aquele sujeito que tem uma formação acadêmica menor que a minha, e eu garanto que menor que boa parte dos juristas do país. A gente vê que o intuito da medida é de alguma maneira equiparar o poder. E falando em equiparar o poder, a gente vê o Lula, que surgiu dizendo que, olha, eu indiquei 6 ministros do STF, mas nenhum era meu amigo e me fazia favor. Como se não fossem esses ministros como Lewandowski, por exemplo, que fez ativismo ali para julgar a favor do Lula. Vamos concordar, o que não dá para admitir é que o presidente indique as pessoas que vão julgá-lo. Nós temos que ter um procedimento de ingresso para o STF, inclusive da minha leitura por vias eleitorais e pessoas que têm carreira já há longo tempo na seara jurídica, com reputação ilibada, como acontece com grande parte dos cargos eletivos. A gente tem a mais alta corte do país através de indicações políticas. E, ao meu ver, essa não é a maneira adequada de resolver um problema com o STF. Fechar não é a solução. E aumentar o número de ministros também não. E vale dizer que uma das formas imediatas de, pelo menos, melhorar o problema com o STF é você acabar com as decisões monocráticas. Agora, isso também não é resolvido numa canetada. Não é simplesmente o presidente da República dar um despacho que vai ser resolvido. Isso é feito por lei, e quem legisla é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou seja, o Congresso Nacional. E esse tipo de medida, com certeza, não vai ser aprovado, seja com a configuração atual, seja com a próxima eleita recentemente, ou com qualquer outra. Afinal de contas, tem um limite. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.